Eu venho falando para você que quando você começa a perceber que a sua vida não é a vida que você deseja, que você quer viver um outro tipo de relacionamento, você vai ter que fazer algo por você. Você não vai ficar podendo esperar para que as outras pessoas resolvam sobre a sua vida. Você não vai poder fazer isso. Se você faz isso, você está deixando a sua vida nas mãos de alguém, que não é você. Então tem alguém que está no controle da sua vida, e esse alguém não é você. Você precisa fazer algo por isso. Se você é uma pessoa que não está se sentindo feliz, se você não se sente realizada, tem alguma coisa errada na sua vida. Ou na parte financeira, ou na parte do trabalho, ou na parte espiritual, ou na área do relacionamento. Tem pessoas que estão com confusão em todas as áreas e não fazem nada. Então, o que é que acontece? Eu vou falar para você da mesma forma que eu falei ontem. William, eu não sei como é que se eu estou num relacionamento ruim ou não. Eu te falei no vídeo anterior. Ontem eu falei passo a passo como é que você identifica se você está em um relacionamento ruim ou não. O tipo de comportamento que essa pessoa tem com você. Falei passo a passo. Vários exemplos eu usei para você. Para você não falar que você não consegue ver. E hoje, William? Bem, ontem eu terminei a live falando para você anotar. Pegar um caderno e você anotar quais são os tipos de comportamentos que existem no seu relacionamento que te magoam, que te machucam, que te colocam para baixo, que te deixa impotente, que deixa você destruída por dentro. Falei? Você anotou. Espero que você tenha anotado tudo. Depois que você anotar, segura isso daí. Você vai saber para que você vai usar no decorrer da live. Então, hoje é o segundo passo, que é o quê? O assunto é o conflito que nunca termina. Eu resolvi falar sobre relacionamento porque o relacionamento é o que mais afeta a nossa vida. Por mais que o trabalho esteja bem, por mais que outras áreas estejam bem, o relacionamento ele afeta muito a nossa felicidade. E quando você não sabe lidar com essas coisas, você vai ter muito sofrimento, você vai viver infeliz. Eu estou aqui para te ajudar e vou falar passo a passo como é que você tem que fazer depois que você identifica que você está vivendo algo, está se sentindo com baixa estima, está se sentindo de uma forma que não é agradável para você, você se sente infeliz. Então você identificou quais são os comportamentos que faz com que você se sinta mal, que fazem com que você se sinta mal. Nós falamos ontem sobre isso. E hoje, William? Hoje é sobre a comunicação. A maior parte das pessoas, elas não sabem se comunicar. Aí você fala assim, William, mas eu sei, porque quando eu falo com uma pessoa, outra pessoa ouve. Então, quando você falar, gritar, sair palavras da boca de uma pessoa, isso não significa que você saiba se comunicar. A maior parte das pessoas, e talvez você seja uma dessas, elas não sabem conversar. Elas não sabem se comunicar. Principalmente no relacionamento. E eu vou te explicar, passo a passo, o que você vai ter que fazer. Eu só vou pedir para você, olha, nós temos uma meta de 50 mil curtidas. Você tem que... Então, se você quiser saber como é que você faz para melhorar a sua comunicação no seu relacionamento, ou com seu filho, ou com seu marido, ou com a sua esposa, fica aqui. A outra coisa é você compartilhar aqui pelo menos para 10 pessoas. Conforme eu for falando e assim aquilo abrir a sua mente, você coloca uma bombinha aí, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar a nossa live de hoje. Primeira coisa. Se você está tendo sentimentos ruins na sua convivência com seu parceiro ou com a sua parceira, primeira coisa, nós identificamos ontem o que é que te deixa triste, o que é que te coloca para baixo. Primeira coisa é identificar isso. Segunda coisa é como é que eu vou chegar para outra pessoa e resolver esse problema. Através da comunicação. A maior parte das pessoas, elas não sabem
se comunicar. Falar não é se comunicar. Eu posso falar um monte de coisa aqui. Se você não entender, não valeu nada. Não valeu nada. A comunicação, ela tem que ser clara, tem que entrar na sua mente e tem que ter clareza. Nos relacionamentos, não acontece isso. E nós vamos falar sobre isso aqui. Então, a comunicação no relacionamento, ela tem que ser clara, se você quiser um relacionamento saudável. Primeira coisa, você já identificou aquilo que te magoa. Então, o segundo passo é a parte da comunicação. E nessa parte da comunicação é que nós iremos falar hoje. Primeira coisa, escolher o momento certo para você falar. Algumas pessoas, elas vão deixando as coisas acontecerem na vida dela e ela vai aguentando. Sabe quando você pega, por exemplo, um saco de lixo e você vai colocando as coisas, Em algum momento, se você não pega aquele saco de lixo e joga fora, o que acontece? Vai transbordar. O saco de lixo ele não vai dar conta. Às vezes isso está acontecendo na sua vida, como por exemplo, às vezes as pessoas fazem coisas para você e você vai aguentando, e aí você vai ficando por aqui. Depois você fica por aqui. Depois você fica por aqui. Vai chegar um momento na sua vida que você não aguenta mais. Você vai perceber que às vezes vai começar a nascer algumas coisas no seu corpo. Tumores debaixo do braço. Tumores pelo bumbum. Afta dentro. Afta, não é isso? E você não vai aguentar. Por quê? Porque o seu corpo ele já está reagindo. E aí, quando alguém faz alguma coisa para você, eu estou falando do relacionamento, você explode no momento errado. No momento errado. Deveria ter falado coisas, mas não falou, esperou o momento errado para falar. E o que vai acontecer? Vai acontecer tudo errado. Começou errado a conversa, vai terminar errado. Você esperou um momento que você não tinha coragem, e aí algo fizeram para você, você foi sentindo raiva, e é nesse momento que eu vou falar. E a culpa é sua. E aí começa aquela discussão que não leva a nada. Então, eu quero te dar o passo a passo. O que você vai ter que fazer? Primeira coisa é você escolher o momento certo para você falar, ou com seu parceiro, ou com a sua parceira. Um momento onde os dois, presta atenção nisso, um momento em que os dois estejam tranquilos, em que os dois estejam calmos, em que os dois estejam longe de distrações. O que é longe de distrações? Tem uma palavra na comunicação que se chama ruídos da comunicação. Eu não sei se você já ouviu falar sobre essa palavra, eu não vou te explicar aqui agora, mas vou te dar um exemplo para você entender. Qualquer coisa que eu estiver falando com você aqui agora, e se você não me der atenção, se não for do seu interesse, uma televisão ligada, uma pessoa que te chama, você pode entender a minha informação de forma errada. Aquilo que era para ser claro na sua mente, você compreende de forma errada. A maior parte das pessoas, presta atenção, que eu tenho certeza disso que eu estou te falando. A maior parte das pessoas, elas não sabem o significado das palavras. Então, quando você fala algo para alguém, ou alguém fala algo para você, necessariamente, isso não quer dizer que você compreendeu, presta atenção nisso, que você compreendeu aquilo que ela está dizendo. Tem algumas situações na minha vida, eu sabendo disso, que eu vou conversar com algumas pessoas e eu falo. Falo isso, falo aquilo. Depois que eu termino de falar, eu falo o seguinte: o que é que foi que você entendeu? Olha, você vai compreender que você tem que ter muita paciência com as pessoas. Muita paciência. Tem situações que elas são óbvias para você, mas elas não podem, mas elas às vezes não são para outras pessoas. Você quer ver uma coisa? Olha, nós temos aqui na live 130 pessoas. Eu vou fazer uma pergunta para você. Por exemplo, Zé Carroceiro acabou de entrar na live. Pergunto para você, qual é a profissão desse homem que eu acabei de falar?
O que ele faz da vida? Escrevam aí para mim. Zé Carroceiro acabou de entrar na live. O que esse homem faz? Qual é a profissão dele? Alguém escrevam aí para mim. A Etienne escreveu que ele é carroceiro. O Fernando escreveu que ele é empresário. A Seima diz que ele trabalha na roça. Um fala que ele puxa a carroça. O que mais? Vamos lá. Escrevam aí para mim o que ele faz da vida dele. Trabalha na roça. Corta mato. Ele é caroneiro. Ele é carroceiro. Acho que ele é empresário. Então, faz carreto. Olha, alguém escreveu aqui, ó, por exemplo, ele trabalha na roça. Como é que é? Tem alguma confusão aqui. Eu falei uma frase e vocês estão entendendo duas coisas. Uns estão falando que ele trabalha na roça. Outros estão falando que ele faz carreto. Não é? Então, deixa eu te falar. O que é isso? Ruídos na comunicação. Eu estou falando uma frase e tem pessoas aqui que estão entendendo duas coisas diferentes. Zé Carroceiro acabou de entrar na live. Tem gente que vai entender que o nome da pessoa é Zé. Zé o quê? Carroceiro. Então ele trabalha algo relacionado a caminhão, olha, trabalha com carroça. Zé Carroceiro. Outras pessoas entenderam que o nome dessa pessoa é Zeca. Zeca o quê? Roceiro. Então ele trabalha na roça. As pessoas, escuta isso que eu vou te falar. E eu posso falar para você, você está errada nisso? Não, é a forma com que você entendeu. Por quê? Porque foi a forma com que eu falei. Não fui claro. Tem duas interpretações. Você tem que entender que quando você fala com seu filho, quando você fala com seu pai, quando você fala com seu marido, então o nome dele tanto pode ser Zé, algumas pessoas entenderam Zé, como outras entenderam Zeca. Eu quero falar para você que quando você conversa com uma pessoa, as coisas têm que ficar claras, tanto para você quanto para ela. Você pode perceber que tem coisas que eu estou falando na live que eu paro e explico o significado da palavra. Por quê? Porque às vezes você não sabe. Da mesma forma que eu não sei certas palavras. E quando você não sabe, você vai ter a sensação que sabe, mas não sabe. Não sabe. Então, a primeira coisa que você tem que compreender é que você tem que escolher o momento certo de você falar, que é um momento que não pode ter distrações. Você não pode chamar uma pessoa para você conversar, para resolver um assunto sério, na frente de outras pessoas. Sabe? Quando está tendo uma discussão, você não pode falar se a pessoa às vezes está trabalhando ou fazendo alguma coisa. Toda conversa ela tem que ser na sua frente, olhando para você. Então eu vou te dar passo a passo aqui o que você tem que fazer em uma conversa. Primeira coisa, se você estiver anotando, anota assim, escolher o momento certo. Momento em que nenhum dos dois esteja ocupado, nem com raiva, com nada. Tudo tranquilo e sem distrações. O que é distrações? Não, a gente está saindo para um show e a gente vai conversando dentro do carro. De forma alguma. Tem que ser um momento dos dois. Ok? Então, primeira coisa, escolher o momento certo. Nunca comece uma conversa em público. Nunca converse na rua, em algum lugar. Nunca comece uma conversa em público, falando sobre os seus sentimentos, falando sobre as suas dores, falando sobre coisas íntimas. Nunca comece uma conversa em público. Então vamos lá. Primeiro passo, é o momento certo de você falar. Não é em qualquer lugar, não é de qualquer jeito. Você precisa estar se sentindo bem, a outra pessoa também, sem raiva. Tá tudo bem, então vamos conversar. Segundo passo é você se preparar para a conversa. Anota assim, preparação para a conversa. O que é você se preparar para a conversa? Eu pedi ontem para você anotar as coisas que deixam você para baixo, que deixam você triste, as coisas que te incomodam. Anota, anota. Por que isso?
Você não pode chegar para uma pessoa, você não pode chegar para o seu cônjuge, para o seu esposo, para a sua esposa, e falar, olha, está tudo ruim. Nosso relacionamento é uma droga. A maior parte das pessoas, elas fazem desse jeito. É por isso que não consertam nada. Já começou errado. Então você precisa se preparar para essa conversa. Como é que você se prepara? Primeira coisa que você vai fazer, se acaso for necessário, é você anotar aquilo que te incomoda, aquilo que te traz infelicidade. Para você ter argumentos e você não ficar perdendo tempo com coisas que não são aquilo que você precisa falar. O que é que você tem que falar? É sobre um comportamento que está te desrespeitando, está te prejudicando e você não quer viver isso no relacionamento. Então você vai falar sobre aquilo. Você não vai começar a falar sobre outra coisa, não. Então, se prepara para a conversa. Você vai pensar sobre aquilo que você vai falar, sobre cada item que você anotou. Depois que você tiver preparada tudo isso, que são as coisas que te incomodam, qual é o terceiro passo que você vai fazer? Vai começar a conversa. Essa daqui você tem que prestar atenção. Porque é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer que as pessoas não fazem. Elas não sabem se comunicar, elas não sabem falar. E talvez você seja uma pessoa assim. Vamos lá, William, eu tomei coragem. Agora eu vou conversar, eu vou falar. Então vamos lá. Terceiro passo é na hora que você chega para conversar com a pessoa. Como é que você faz? Vamos lá. Algumas pessoas, elas não sabem chegar. Algumas pessoas, elas gostam muito de acusar outra pessoa. Quando você chega dessa forma, você já está destruindo a sua comunicação. Como, por exemplo, você chega, ei, hoje nós temos que conversar um assunto sério. Pronto, já começou ruim, já começou errado. Você já está criando dentro daquela pessoa um sentimento de resistência. William, o que eu tenho que fazer? Anota uma palavra, eu. Eu. Você vai começar falando dessa forma. Eu vou te dar as frases que você vai ter que falar. Você vai ter que chegar assim e falar assim, olha, eu quero conversar hoje com você algo sobre mim, que eu quero te contar. Sobre mim, sobre eu. Você está entendendo? É o primeiro passo. Você vai falar sobre você, sobre eu. Eu. Coloca essa palavra na sua cabeça. Você não vai falar com a pessoa que está te magoando, que está te machucando, que é o seu parceiro, a sua parceira, em tom agressivo. Você me faz sofrer, você não presta, você... Não é isso não. Eu tenho algo para te falar sobre mim hoje. E aí você vai começar a falar. Então, primeira coisa é você usar frases que tenham a palavra eu. William, você pode me dar um exemplo para eu começar? Posso. Você chega para a pessoa e fala assim, olha, eu me sinto desrespeitado, quando você tira algumas brincadeiras na frente dos nossos amigos, presta atenção, a forma com que você está falando. Eu me sinto desrespeitado. Em nenhum momento você está acusando a outra pessoa. Ela não vai ter argumentos para chegar para você e falar assim, Nezinha, o áudio aí no Instagram está baixo, mas você pode ir para o TikTok, tá bom? O áudio no Instagram sempre é ruim, tá bom? Você pode ir para o TikTok, William Paganini. Então, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer, acabei me desconcentrando aqui, usar as frases eu. Eu me sinto desrespeitado quando você se encontra, a gente se encontra com os nossos amigos e você tira piadinhas sobre o meu corpo, sobre o meu cabelo. Eu não gosto, eu me sinto mal, eu me sinto diminuída. E o que você vai fazer? É a primeira coisa. Então, anota assim. Use a comunicação eu. Eu estou te dando passo a passo, viu? Eu. Você vai perceber que quando você fala dessa forma, quando você usa frases chamando para você,
Em nenhum momento você acusou a outra pessoa, mas você está abrindo o seu coração para outra pessoa compreender como é que você está se sentindo. Então, a primeira coisa é você começar a falar dessas coisas usando a palavra eu. Terceira coisa, aliás, a quarta coisa que você tem que fazer é não ficar enrolando sobre a conversa que você vai ter que fazer, sobre a conversa que você vai ter que falar. Você vai perceber que tem vários tipos de relacionamentos. Eu sei que eu estou aqui falando e às vezes tem gente aí pensando o seguinte, o meu não deixa eu nem começar a falar. Então você já está tendo a resposta. Você já está tendo a resposta, porque se você não consegue sentar com a pessoa que deita na mesma cama que vocês trocam energias, vocês dormem juntos, vocês falam que se ama, você não consegue trocar uma palavra com essa pessoa sobre algo que te machuca, você já não está tendo a resposta definitiva na sua vida? Você já está tendo a resposta direta. Quando você chama alguém para conversar e essa pessoa vira as costas para você, ela já está te respondendo, ela já está falando. Ela está falando que ela não está nem aí para você. Quando uma pessoa, você chama ela para conversar, nesse mesmo exemplo que eu acabei de falar, assim, olha, eu me sinto desrespeitado quando você está no meio dos nossos amigos e você começa a tirar gracinhas sobre o meu corpo. Você vai na frente da pessoa, você vai observar qual é a reação dela. A reação dela, presta atenção, a palavra é uma forma de se comunicar, mas os gestos é outra forma. Quando você está conversando com uma pessoa, você não fica olhando, não, para onde a boca dela vai, para onde o olho dela vai. Tudo isso está dizendo. Se a boca vem para baixo, ela está com nojo, ela está com desprezo sobre aquilo que você está falando. Ela nem está falando nada, mas o rosto dela demonstra. Então, quando você está falando com uma pessoa e a pessoa fica com a boca meia para baixo, ela já está dizendo. Você precisa compreender essas coisas. Ela já está dizendo para você. E você precisa observar. Por quê? Porque tem relacionamentos que tem jeito. Mas tem outros que não tem jeito. Não tem. Por quê? Porque a pessoa não quer. Ela não quer ter um relacionamento saudável com você. Talvez você não queira ter um relacionamento saudável com a outra pessoa. Então eu estou te falando aqui qual é o normal de acontecer quando você vai resolver um problema. Então nós falamos, primeira coisa, se alguém for anotar aí, olha, coloca aí para mim. Primeira coisa, escolha o momento certo. Escreva assim, escreve aqui na tela para mim, para quem está chegando agora saber, escolha o momento certo de falar. Segundo, prepare a conversa. Terceiro, use a comunicação eu. Quarto, você vai ser direta. Sabe por quê? O que é ser direta? Deixa eu te explicar aqui. Às vezes, em uma briga, eu estou te falando isso, serve para relacionamento de casal, estou falando principalmente com foco em casal, mas isso serve em qualquer coisa na sua vida. Vocês aqui estão me escutando bem? Deixa eu ver aqui um negócio, só um minuto aqui, vocês que estão aqui no Instagram, deixa eu passar aqui, para colocar vocês aqui mais perto, para ver se vocês me escutam melhor. Tá bom? Para ver se vocês me escutam melhor. Melhorou? Então vamos lá. Presta atenção nisso que eu vou te falar, porque às vezes você está por aqui, e aí o que você faz? Você pega e começa a reclamar que a sua vida não está boa. Olha, você não presta, você não vale nada, você me deixa sozinha, eu me sinto carente. Você acha que isso vai resolver o seu problema? Não é assim que conversa. A conversa ela tem que ser clara e específica. O que é clara e específica? Você não me respeita. Quando você fala você não me respeita, isso pode parecer muito vago para a pessoa que está ouvindo. Você tem que falar qual é o momento que essa pessoa está te desrespeitando. Como, por exemplo, nesse exato momento que você está me interrompendo falar. Eu estou me sentindo desrespeitada nesse exato momento que eu estou tentando falar com você. Agora, nesse momento.
se a pessoa te cortar. Tem que ser claro, você tem que mostrar para a pessoa quais são os momentos que você se sente para baixo, que você se sente infeliz. É por isso que eu pedi para você anotar. Não adianta você falar coisas que as pessoas não vão compreender. É por isso que eu te falei que isso não pode ser falado em momentos de raiva. Por quê? Porque você não vai falar de forma correta. Você vai estourar, vai explodir tudo aquilo que tem dentro de você e não vai trazer nenhum resultado para a sua vida. Então, o que você tem que falar? Naquele momento, junto com os nossos amigos, eu me sinto desvalorizada. E aí você vai ver que tem vários tipos de reações. Como, por exemplo, isso é coisa da tua cabeça. Você já começa a perceber que a pessoa não está ligando para os seus sentimentos. Você já começa a entender. Sabe por quê? Tem coisas que você não vai resolver da noite para o dia. Mas a primeira coisa é você compreender aquilo que está se passando na sua vida. Eu estou te falando aqui, olha, você chama uma pessoa para conversar. É muito doido isso que eu vou te falar. Mas eu quero que você pense o seguinte. Se você vê uma pessoa passando na rua e você fala assim, ei, vem cá que eu quero conversar com você, você nunca viu aquela pessoa. Mas se você chama ela, ela vem até você e ela conversa com você. Mas a pessoa que diz te amar não te escuta. Ela só diz te amar, mas ela não mostra no comportamento dela. As pessoas elas falam coisas que elas não sentem. Você precisa entender isso. E aí tem gente que se ilude com as palavras das outras pessoas. Ela tem que demonstrar aquilo que ela diz. Se você chama uma pessoa que você não conhece, ela te escuta. Mas o seu parceiro, a sua parceira, vai falar que não tem tempo para você? Que é bobagem da sua cabeça? Então vamos lá. Seja direta e específica. Eu me sinto assim por causa daquilo, daquilo, daquilo e outro. William, qual é o quinto passo que eu tenho que fazer? Agora é a parte de você escutar. Escutar. Você falou, você já foi específica naquilo que você usou, você falou sobre os seus sentimentos, você não acusou ninguém, e agora você vai ouvir aquilo que a pessoa tem para falar. Nesse exato momento, você vai perceber muitas coisas. Como, por exemplo, isso que eu estava te falando. Se a pessoa acreditar que isso é bobagem, isso que você está falando, você percebe que a pessoa ela não está aí para os seus sentimentos. A pessoa ficou com raiva, William, daquilo que eu estou te falando. Todo o tempo a mesma conversa. A pessoa não quer saber de você. Ela não quer saber dos seus sentimentos. Ela está dizendo através de gritos. Ela só não fala claramente, porque às vezes ela não tem coragem de falar claramente. Mas ela fala. Ela começa a gritar, ela começa a se distanciar de você. Você não consegue entender essas coisas, não? Então, nesse momento que você vai escutar a pessoa, o que ela tem que falar para você, você vai terminar ainda falando uma frase, o seguinte, olha, depois que você terminar de falar, você pode perguntar assim para a pessoa, o que é que você sente em relação a isso que eu acabei de te falar? Por que, William, que eu tenho que fazer esse tipo de pergunta? Para você compreender o que se passa na cabeça dela, depois de tudo aquilo que você falou. Presta atenção, eu não estou falando ainda da solução, eu estou perguntando, estou falando para você falar para a pessoa que está na sua frente, o que é que você sente em relação a tudo isso que eu falei, que eu me sinto mal quando você tira brincadeiras comigo, na frente dos nossos amigos, que você fala da minha gordurinha, que você fala da minha pochete, como é que você sente? Você vai ver que tem algumas pessoas que vão falar assim, olha, isso que você sente é uma bobagem da tua cabeça. Aí você vai falar assim, olha, essa conversa que é difícil você se controlar, sabe? Essa conversa que é difícil você se controlar, e a gente vai chegar nesse outro passo já já, que é manter a calma. É o próximo passo. Você nunca vai acusar a pessoa. Você vai perguntar para ela,
que está passando na cabeça dela mediante essa informação que você acabou de dar. E se ela falar que é bobagem da sua cabeça, você vai fazer o seguinte. Você vai falar, olha, é o que eu sinto. Eu estou sendo clara aqui com você, estou falando como eu me sinto. Se você diz que me ama e quer me fazer feliz, eu estou te falando que por mais que para você pareça bobagem, eu estou falando como eu me sinto. Eu me sinto rebaixada na frente dos meus amigos, dos nossos amigos, quando você fala isso. Então, esse momento, ele pode causar querer aflorar os nervos, vamos dizer assim, porque você deixou a outra pessoa falar. E dependendo daquilo que ela fale, você sempre vai ter que manter a sua calma. William, mas eu sou descontrolada. Pois aprenda a se controlar, porque você vai perder nos relacionamentos, você vai perder em todas as áreas da sua vida se você não manter a sua calma. Salomão, ele diz, William, não sei quem é Salomão, o rei Salomão, o homem mais sábio que já pisou aqui na terra. Deus falou isso dele. Ele diz que é mais fácil você conquistar uma cidade. Olha isso. É mais fácil você conquistar uma cidade do que dominar as suas próprias emoções. Um homem que não domina as suas emoções, ele é como se fosse uma cidade com muros derrubados. As pessoas invadem ele. A tristeza invade a sua vida. A infelicidade invade a sua vida. Por quê? Porque você não tem muros, você não tem proteção. Você é uma cidade com muros derrubados. Entende isso que eu estou dizendo? Então, quando você vê que o assunto ali, você deixou ele falar, se os ânimos começaram a se exaltar, o que você faz? Respira fundo. William, mas esse negócio de respirar fundo, faz isso que eu estou te falando. Quando você respira fundo, olha, quando você começa a ficar nervoso, o seu coração, quando fala para a pessoa respirar fundo, isso tem um sentido por trás. O resultado ele não é à toa não, viu? Presta atenção que eu vou te explicar. Por que as pessoas falam assim, respira fundo? Quando você começa a ficar nervoso, nervosa, o seu coração ele começa a acelerar. Ele começa a bombear mais sangue. Com isso, falta oxigênio no cérebro. Quando falta oxigênio no cérebro, você pensa menos. Uma pessoa que já não pensa nada, já pensa pouco, ela não vai pensar nada. Por quê? Porque falta oxigênio no cérebro. Quando você respira fundo, respira, você está oxigenando o cérebro. Para que isso? Para você se acalmar, para você pensar melhor naquilo que você vai fazer. Tem um sentido por trás disso, não é à toa não. Então você vai fazer o quê? Qual é o sexto passo? Manter a calma durante a conversa. Sexto passo, manter a calma durante a conversa. É isso mesmo, você precisa ter controle emocional na sua vida. Sabe por quê? Porque se você começa, ou a pessoa começa a gritar, começa as acusações, só vai piorar. Tem gente que elas não pensam nada. William, me prova isso, eu te provo. Quer ver? Eu te provo, eu falo e te provo que às vezes você não pensa. Imagine que você quer conversar com uma pessoa. Tá aqui, vamos lá. Você faz de conta que aqui são duas pessoas e vocês estão dentro de um quintal, dentro de um local. Vocês estão a 50 metros de distância. Vocês estão longe. William, eu não sei o que é 50 metros de distância. O que é que eu posso comparar aqui com 50 metros de distância? Não vou colocar menos, então. Vamos dizer 10, 20 metros de distância. É o tamanho de uma casa. O tamanho de uma casa. Você vai perceber que quando você quer falar com uma pessoa, eu quero chamar o amarelinho aqui, eu sou esse daqui. Então, ele está a 10 metros de distância. Se eu falar nesse tom aqui, essa pessoa que não vai escutar, porque ela está a 10 metros de distância. Então, vai ser preciso eu gritar. Ei, fulano, vem até aqui que eu preciso falar. Não é isso? Ela está em uma distância de 10, 20 metros. Eu tenho que gritar. Quando você está em um relacionamento,
que você está gritando com a pessoa e a pessoa está gritando com você, acontece que nesse exato momento o corpo de vocês está bem próximo. Só que a mente, a alma de vocês estão longe uma da outra. É por isso que vocês gritam. Isso tem que abrir a tua cabeça. Uma pessoa, quando está na frente da outra e ela começa a gritar, é porque elas estão distantes emocionalmente. A alma delas estão muito longe uma da outra. É por isso que elas precisam gritar. E mesmo gritando, uma não escuta a outra. De tão longe que elas estão. Mesmo o corpo estando aqui, olha. Você grita com seu parceiro, William, grito. Vocês estão distante emocionalmente. Muito distante. É por isso que vocês gritam. Porque não precisa gritar. Eu falo aqui e você me escuta muito bem. Você tem algum problema no seu ouvido? Você tem algum problema? Não, William. Então, para que você precisa aumentar o tom da sua voz? Então, qual é o sexto passo que eu falei? É no sexto que nós estamos, né? É você manter a calma. É você manter a calma e você falar aquilo que você sente. Muito bem, então vamos lá. Eu falei para você que você precisa ser uma pessoa direta. Deixa eu lembrar aqui. Vamos lá, vamos lembrar aqui novamente, para quem não anotou. Escolher o momento certo para falar. Anotar. Aliás, escolher o momento certo. Depois, se preparar para a conversa. Depois, usar a comunicação eu. Eu me sinto assim. Você não vai acusar a pessoa. Você vai dizer como você se sente. Quarta coisa que você vai falar, comunicação direta. Você não vai falar que você está triste por muitas coisas. Você sofre por muitas coisas. Não. Eu sofro por causa disso, disso, daquilo. Está entendendo? Da mesma forma que eu usei o exemplo ali de você falar, olha, eu sofro, eu me sinto desvalorizada quando você fala isso. Eu me sinto desvalorizada quando você me interrompe. Comunicação direta. Quinto, você escutar a resposta da pessoa. Você deixar a outra pessoa falar. E como é que você faz? Quando você termina de falar, você pergunta para ela ir no seu ritmo. É você quem está ditando o ritmo da conversa. E você quer saber como ela se sente em relação à informação que você acabou de dar para ela. Que aí vai dizer muita coisa. Inclusive, até mesmo se você quiser continuar. A Helenice está falando, ele corta logo a conversa. Então, Helenice, não precisa falar mais nada sobre o seu relacionamento. Não pense que isso vai mudar, tá? Não pense. Estou falando aqui para você qual é o passo que tem que falar. Como é que tem que ser falado. Então, eu falei em quinto, é você escutar. Sexto, manter a calma, sem grito, sem nada. Sétimo, é você concluir com um compromisso. William, o que é concluir com um compromisso? É você propor uma mudança para esse relacionamento que está afetando a sua vida. Não somente a sua vida, mas a vida de vocês dois. E se você tiver filhos, está afetando a vida dos seus filhos também. Olha, deixa eu te falar aqui. O sétimo passo é você concluir com um compromisso entre vocês dois. Como, por exemplo, você chegar para a pessoa e falar o seguinte, olha, presta atenção, o jeito que eu estou falando, eu não estou impondo nada em nenhuma vez. Como, por exemplo, agora, eu vou propor. Como é que eu proponho? O que nós podemos fazer juntos para nós termos um relacionamento melhor? Para eu me sentir mais respeitado, você também se sentir respeitado. O que é que nós podemos fazer juntos? Se você não tiver condições de conversar da forma que eu estou falando com uma pessoa, eu vou te falar, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Porque se você chamar um inimigo, alguém que te detesta, essa pessoa, ela provavelmente ela vai te ouvir. Agora, a pessoa que diz te amar, a pessoa que você escolheu morar com você, ela não está nem aí para aquilo que você sente, ela não está nem aí para a sua conversa,
Ela não está nem aí para os seus sentimentos? Você precisa reavaliar a sua vida. Então vamos lá. O 7º, conclua com um compromisso. Você pode fazer o seguinte, olha, já que você... eu lembrei de uma situação aqui que às vezes você vai perceber que a pessoa ela vai falar assim, eu não faço isso por mal, é brincadeira. Aí você pode falar daquele mesmo jeito que eu te falei. Olha, talvez você não perceba. Eu até vejo que você não faz por mal, mas eu me sinto mal. Você tem que falar essas coisas. Mas vamos combinar algo. A gente pode combinar um sinal. Já que você não sabe, quando eu falar sobre um sinal, você sabe que isso está me desagradando. Sabe o que é isso? Você está procurando resolver o seu relacionamento. Eu estou te falando aqui o passo a passo, sem briga, sem confusão. A forma com que você tem que falar. William, não tem como. A pessoa começa a gritar, ela começa... Pronto. Ela já está falando tudo. Agora, por exemplo, eu ia entrar aqui num assunto que a Virginalva acabou de falar. Desculpe, homens narcisistas é perigoso. Quando você se envolve com uma pessoa narcisista, isso não vai resolver, viu? Dificilmente vai resolver. Por quê? Porque quando você detecta que uma pessoa é narcisista, dificilmente você vai conseguir um resultado positivo com uma pessoa que é narcisista. Por quê? Porque narcisista é uma patologia, precisa ser tratada. Você está entendendo? Mas isso que eu estou te falando é uma oportunidade de você procurar tentar fazer. Nem todas as pessoas são narcisistas. Eu sei que isso que eu estou te falando, se você estiver anotando passo a passo, muitas pessoas vão resolver os seus problemas. A Ângela está falando, eu me separei e não tinha diálogo nenhum. Não é só o caso da Ângela, muitas pessoas vivem isso. Elas não têm diálogo e elas não sabem conversar. Então vamos lá. Conclua com um compromisso. Compromisso do quê? Como é que nós podemos fazer para esse relacionamento melhorar e eu não me sentir triste do jeito que eu estou me sentindo? E aí você combina algo com aquela pessoa. E o 8º ponto é você reavaliar essa conversa depois de um tempo. Você vai ver que quando não melhora, você pode tentar mais uma vez. Só que, como eu falei, se você tiver relacionamento com um narcisista, esquece isso que eu estou te falando. O narcisista, ele só pensa nele. O narcisista, ele só tem um amor na vida dele, que é ele, e mais ninguém. O narcisista, ele concorda com você nos momentos que é propício para ele. Só que ele não cumpre aquilo que ele diz. E ele ainda te acusa sobre coisas que ele faz para fazer com que você se sinta cada vez pior. Ele não está nem aí para você. Então, quando você chama uma pessoa para conversar, ali no início, você já começa a detectar. Começa a detectar. Então, se a pessoa não quer conversar com você, você já sabe que ela não está interessada, ela não tem amor por você. William, mas ela jura, ela falou, arrumou até uma briga, ela quis matar uma pessoa por minha causa. Não é por sua causa, é por causa dela própria. Não se engana com isso, não. Ela não quer que ninguém mexa com a propriedade dela. Aí a pessoa vai ver que olhou para você, né? Você é uma propriedade dela. Você é uma posse dela. Você está entendendo? O narcisista, ele não gosta de perder nada para ninguém. Então ele não brigou com outra pessoa demonstrando ciúmes por sua causa e você ficou toda feliz por causa disso. Não, é por causa dele. Ele brigou, ele falou que ia fazer isso por causa dele. Ele arrumou confusão lá com outra pessoa, não foi por sua causa, não. É por causa dele próprio. Você está entendendo? Ele pode falar o que quiser, ele pode falar que te ama. Você vai perceber que quando você está querendo se livrar, isso é um jogo que eles fazem, quando você está querendo se livrar, ele aparece novamente na sua vida, prometendo mundos e fundos, principalmente se ele ver você feliz, se ele começar a perceber que você está sendo feliz, ou se você está se relacionando com uma outra pessoa, ele surge do nada, com flores, com presentes,
Porque ele sabe conquistar. Ele sabe quais são as suas necessidades. Ele sabe as palavras que você gosta de ouvir. E ele vai dizer tudo para você abandonar. Abandonar aquela pessoa que já está interessada em você, abandonar qualquer coisa e voltar para ele. Para quê, William? Agora vai ser feliz. Não vai. Ele vai repetir tudo novamente. É um ciclo que o narcisista vive. Entende isso? E ele é maravilhoso, viu? No início. Então, vamos lá. Qual é o oitavo passo? O oitavo passo, depois que você fez tudo isso que eu te falei, você conversou da forma com que eu te falei, depois de um tempo, você vai reavaliar se aquela conversa ela surgiu algum efeito na vida de vocês dois. Comece a observar, eu não usei o exemplo de quando está com os amigos, a pessoa querer te rebaixar, a pessoa querer tirar brincadeiras com você que faz com que você se sinta depressiva, se sinta mal. Então, esse mesmo exemplo, começa a avaliar se surgiu algum efeito à conversa de vocês. Se não melhorar, você precisa avaliar novamente a sua vida. Eu quero terminar a live falando para você que você ser claro, ser direto em relação aos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, tanto faz relacionamento de amizade, relacionamento com o pai, com a mãe, relacionamento amoroso, com o esposo, com a esposa, você tem que ser o mais claro e direto em relação àquilo que você está sentindo. Porque isso vai fazer com que você tenha saúde mental. Quando você fala e você pergunta o que a outra pessoa está falando, às vezes ela vai estar mentindo para você. Só que você vai perceber nas atitudes dela, no comportamento. Coloca uma coisa na tua cabeça. Coloca uma coisa na sua cabeça. A fala é uma forma de se comunicar. É uma das formas de se comunicar. Mas tem pessoas que não têm voz, mas elas se comunicam através de gestos. Não é assim? E a pessoa, ela está falando uma coisa, mas o comportamento dela é outra. Por exemplo, olha, a forma com que eu estou falando aqui para você, isso demonstra interesse. William, interesse seu? É o meu interesse em falar isso para você. O meu corpo, olha, aqui tem uma mesa, eu estou debruçado, o meu corpo está inclinado. Você está vendo a cadeira ali atrás? Eu não estou encostado nela. Então, o meu corpo ele está inclinado para frente. Se o meu corpo está inclinado para frente, é porque essa conversa, aquilo que você fala para mim, aquilo que eu falo para você, é de grande interesse para mim. Agora, se você vem falar comigo, fala aí o que você tem para dizer. Eu já estou respondendo aqui, olha. Quando você vai falar com uma pessoa, William, eu quero falar com você. Fala, diz. Eu estou com o meu corpo trancado para você. Eu estou resistente para as coisas que você for falar. Eu estou resistente. Eu não quero nem te ouvir, olha. Estou para trás. Agora não. Estou falando com você aqui, olha. Estou inclinado para frente. O meu corpo, ele diz as coisas, não precisa ser as palavras. Sabe, quando alguém chega para você e fala assim, você é muito importante para mim, pode falar aí, ó. Você é muito importante para mim. Ela não está dizendo, você não é importante para ela. O corpo dela diz outra coisa. A boca diz uma coisa, mas o corpo fala outra. Você tem que perceber essas coisas. Às vezes as pessoas, eu já falei para você, principalmente você que é mulher, as mulheres elas se deixam seduzir pelos ouvidos. É assim, foi assim com Eva. As mulheres elas têm uma fraqueza muito grande nos ouvidos. Eva foi assim, Eva se deixou seduzir pelos ouvidos. Todas as mulheres carregam isso, que é o quê? Você não pode ouvir um elogio ou começar a ouvir coisas que vai fazendo com que você se derreta. Comece a perceber que quando a pessoa está falando que te ama, mas ela te dá um tapa, o que vale é o tapa, não é a palavra. É a ação que vale. Você consegue compreender isso? Quando a pessoa vive falando que está com saudade de você, que ela não consegue viver sem você,
Só que ela te liga uma vez no mês. Ela liga quando quer se encontrar com você, ela liga quando quer ter relações sexuais com você. Você não consegue perceber isso, não? A pessoa mora com você, às vezes é seu esposo, sua esposa, vive todo o tempo, às vezes falando coisas para você difíceis de ouvir, te xingando, te agredindo. Mas quando está chegando os dias que a pessoa está sentindo vontade de ter relações, ela começa a te tratar bem. Você precisa ver essas coisas, que são as atitudes da pessoa que faz com que você vá sabendo se ela te ama ou não. Amor tem a ver com ação. Amor tem a ver com ação. Muitos casais, eles não conseguem ter intimidade por 10, 20, 30 anos. Você mora com uma pessoa, vai cair, calma aí. Você que caiu aqui no Instagram, eu já vou terminar a live. Você mora com uma pessoa, mas você não tem intimidade com aquela pessoa. Sabe? William, eu não sei o que é intimidade. Eu estou ligando aqui outra rede social, viu? Intimidade é aquilo que acontece dentro de você, quando você se conecta com a alma da outra pessoa, quando você pode confiar na outra pessoa, quando você pode falar suas dores, falar os seus planos futuros. Relacionamento, William. Relacionamento é aquilo que acontece fora de você. Tudo que acontece fora de você é relacionamento. Você tem um relacionamento aqui comigo, você tem relacionamento com pessoas dentro da sua casa. A maior parte das pessoas, elas não conseguem nem ter relacionamento dentro de casa, quanto mais intimidade. Eu já falei isso aqui. Você ficar nu na frente de uma pessoa, isso não significa que você tenha intimidade com ela. Às vezes vocês não param para conversar um minuto sobre coisa séria. Só se encontram de vez em quando no ato sexual. A gente é casado, aí vocês dividem problemas. Um fica com problema para lá, o outro fica com problema para cá. Mas você nunca chega para conversar, para falar, como é que você se sente? Você se sente amado, amada por mim? Ao invés de você ficar perguntando, você me ama? Você me ama? Você me ama? Meu filho, você me ama? Pergunta se a pessoa se sente amada por você. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tem formas de você conversar com a pessoa sem você estar acusando ela. Olha, tem algo que destruiu o mundo, chamado orgulho. O mundo ele era perfeito, até que um dia um anjo de luz resolveu ser maior do que Deus. Esse anjo ele pecou na eternidade, e o que acontece? Ele carrega uma palavra que ele joga para os seres humanos, chamada orgulho. Toda pessoa que é orgulhosa, ela não é humilde. Uma pessoa que não tem humildade dentro dela, ela tem o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é algo de Satanás, que as pessoas carregam. É onde você se sente, eu não vou falar isso, eu não vou falar sobre os meus sentimentos, porque eu vou me sentir rebaixado pela outra pessoa. Isso é uma coisa da sua cabeça, que se chama orgulho, que leva uma pessoa à destruição. Quando você é uma pessoa sincera, você pode abrir o seu coração. Por exemplo, William, eu conheci uma pessoa agora. Fala o que você está sentindo. William, mas eu não quero falar, porque a pessoa vai querer pisar em mim. Olha, você não vai controlar o comportamento das outras pessoas. Você só pode prestar atenção no seu comportamento. Quando uma pessoa não te quer, quando uma pessoa ela te trata mal, quando uma pessoa não te respeita, quando uma pessoa não quer viver com você, quando uma pessoa não está nem aí para as suas emoções, para os seus sentimentos, quando uma pessoa não está nem aí para as suas dores, isso está falando sobre ela. Não está falando sobre você. Está falando sobre ela. Não é porque as pessoas são más que você deve ser má também. Quando uma pessoa faz maldade com você, isso está se falando sobre ela, não está falando sobre você. Você precisa continuar sendo quem você é.
Se você carrega a humildade dentro de você, você não é orgulhosa, não é orgulhoso. Uma pessoa que não é orgulhosa, ela todo o tempo ela está disposta a conversar com a outra pessoa. Todo o tempo ela está disposta a reconhecer os seus erros. Todo o tempo ela está disposta a melhorar aquele relacionamento. Uma pessoa que não é orgulhosa, todo o tempo ela carrega dentro dela uma luz que não é humana. Não é humana. Então vamos lá, para a live não ficar longa, hoje nós falamos sobre comunicação no relacionamento. Amanhã eu quero dar continuidade nesse assunto. Você precisa fazer algo na sua vida e você não pode ficar esperando que alguém faça. Como é que você faz isso? Através do seu conhecimento. Através do conhecimento que você vai adquirindo para você mudar a forma de você falar, para você mudar os momentos, para você saber quais os momentos que você tem que falar, as situações, as coisas que você tem que falar no momento certo. É assim que você vai mudar. É mudando a forma com que você pensa. Olha, tem gente que elas pensam que a sua vida vai mudar se você ganhar mais dinheiro. Pode mudar algumas coisas, mas vários problemas emocionais vão continuar o mesmo. Enquanto você não mudar a sua cabeça, a forma com que você pensa, não muda nada na sua vida. Se você for uma pessoa que você tem orgulho e você carrega o orgulho, você vai perceber que por vários momentos você deveria ter pedido perdão por coisas bobas, mas você não pediu porque é orgulhoso, porque é orgulhosa. O orgulho, ele vai destruindo uma pessoa pouco a pouco. Destrói a sua vida, destrói tudo. O orgulho. Jesus Cristo, ele diz que o reino de Deus pertence aos mansos, aos humildes de coração. O reino de Deus pertence aos mansos, aos humildes de coração. Eu não estou falando, Jesus Cristo ele não está falando para você ser uma pessoa tonta, uma pessoa boba, que aceita tudo na sua vida. Isso não tem nada a ver. Humildade não tem nada a ver com você ser uma pessoa boba, ser uma pessoa que aceita as coisas na sua vida. Não tem nada a ver. Humildade é você reconhecer que todo tempo você vai estar errando e você vai procurar não errar na mesma coisa. Você é humilde para você reconhecer. É humilde para saber que tem coisas que você não sabe fazer. É humilde para falar que tem coisas que você não tem conhecimento sobre aquilo, mas você pode melhorar. Não tem problema nenhum em ser humilde. Só que o que acontece? A maior parte das pessoas, elas decidem viver não como filhos de Deus, mas como filhos das trevas. É duro de ouvir? Eu estou falando sobre talvez seja a sua vida. Não é para te ofender, é só para você pensar. A maior parte das pessoas, elas preferem. Deus diz uma coisa, Deus diz assim, ei, você é minha imagem, conforme a minha semelhança. Deus é quem? É humilde? Deus é humilde. Você não é humilde? Deus fala para nós pedirmos perdão? Fala. Você também não pede? Não peço, William. Deus diz que você é a imagem, conforme a semelhança dele. A maior parte das pessoas, elas preferem viver como filhos das trevas. Espero que você tenha compreendido a nossa live de hoje. Se você quiser se conhecer um pouco mais, amanhã às 20h10 eu estarei aqui com você. E não perca a oportunidade que ainda está disponível aqui, viu? Aquele curso de R$ 37,90, a base. Clica nesse link que está bem aqui, ou se não, no link, depois que eu sair aqui da live, você pode conhecer um pouco mais sobre você com esse curso de R$ 37,90, onde é a base para você começar a se conhecer, começar a perceber que várias coisas podem ser mudadas na sua vida a partir do momento que você começa a compreender sobre o seu cérebro, sobre por que é que você age dessa maneira. R$ 37,90, o preço mais barato do que um sanduíche. Por que isso, William? Porque eu quero que você se dê a oportunidade
de começar a investir em você, nem que seja pouco. Isso daqui é de graça. Estou te dando um conteúdo aqui gratuito, mas você precisa plantar uma semente. Essa semente é o quê? É um curso. R$ 37,90, só para você começar, tá bom? Vai me acompanhando aqui. Amanhã nós temos live às 20h10 e eu quero dar continuidade aqui com você e eu vou te trazer um assunto amanhã que vai abrir a sua mente. Presta atenção no que eu estou te falando. 20h10, não perca a live de amanhã, tá bom? Nesse mesmo link que eu te falei aqui no Instagram, aliás, aqui no TikTok, você também pode entrar no grupo VIP. Esse curso teve esses dias, não, já está gravado, viu? Já está gravado ali. São 7 dias, onde cada dia eu ensino algo diferente sobre você. E no final de tudo, se você assistir e não tiver resultado nenhum, se você não entendeu nada e não gostou, William, eu já ouvi isso várias vezes, pede o dinheiro de volta. Você não vai perder nada com isso, não. Estou aqui querendo te ajudar com lives gratuitas e um conteúdo também diferenciado. Esse valor aí eu só coloquei justamente para algumas pessoas que falam assim, eu já escuto coisas por aí, então vai lá, adquire algo que é uma semente que você está plantando. Você vai colher algo. Tá bom? O que mais que falta aqui? Ah, tá. Nesse mesmo link aqui, você pode entrar no grupo VIP, é onde eu mando lá as informações sobre as lives, onde eu mando vídeos diariamente, tem vídeo lá, tudo nesse link aqui, tá bom? Onde também você pode marcar um atendimento, tudo nesse link. Maria José, eu acho que eu já paguei. Você tem que ver, é a base, viu, Maria? Se você tiver dúvida, se você às vezes adquiriu e acabou não assistindo, entra em contato com o suporte, que a pessoa vai verificar lá se você adquiriu, se você assistiu, tá bom? Alguma pergunta? Vocês que estão aqui no Instagram, viu? A live tinha caído, eu acabei ligando aqui, entrou com filtro, mas vai assim mesmo. Deixa eu falar aqui para vocês, olha, amanhã às 20h10, se vocês puderem estarem no TikTok, o som lá é bem melhor, tá bom? Você vê que eu estava olhando todo o tempo para ali, eu coloquei o celular aqui mais próximo para ver se você está me ouvindo melhor. A Luísa, por onde é que eu... O link está na bio, viu, Luísa? O link está na bio. Você pode clicar no link que está na bio, que você vai ver a base. Gente, alguma pergunta? Dona Salete, feliz por participar dessa live. A Dona Salete é minha mãe, tá? Seja bem-vinda, viu? Maria, eu não estou conseguindo. Eu não sei se é conseguindo clicar, se é conseguindo comprar, tá? Como eu descrevo o último tema da live? O último tema da live dessa que nós falamos, reavalie com o tempo. Reavalie com o tempo. Depois que você fez tudo isso, você vai dar um tempo. A Dora está falando, eu já fez a base e o código 15, né? São ótimos. Não é por falar não, mas os meus cursos e as minhas mentorias são sensacionais. Daqui uns dias vai ter mentoria nova, tá bom? Então vamos lá, olha. Para você que me acompanhou aqui até agora, eu espero que tenha feito sentido para você. Eu espero que você tenha anotado. Se você não me segue ainda no YouTube ou no Instagram, você vai, nesse mesmo link que você clicar aqui, você vai conseguir entrar no Instagram, no YouTube. Lá tem mais de 300 vídeos para você. Tem vídeo quase todo dia. Daqui a pouco vai soltar, vai ser liberado aí. Acho que foi liberado já o vídeo de ontem. Daqui a pouco vai ser liberado o vídeo de ontem também. Então, me siga também lá no YouTube. Como é que faz, William? William Paganini. Eu não sei, clica nesse link aqui que você vai ter o curso que eu te falei, né? O curso, o grupo VIP e também vai ter a foto lá do Instagram, foto do YouTube. Se você clicar nessas figurinhas, ou do YouTube ou do Instagram, você vai ser direcionada, você já vai direto para o meu Instagram e para o YouTube também, onde tem vários vídeos lá para você assistir. Alguma pergunta? Tá? Você que estava aqui, olha. A Dani, como se o cônjuge é narcisista? Eu falei sobre isso. Eu falei sobre isso na live já também, viu? Quando o cônjuge é narcisista.
Quando o cônjuge é narcisista. Falei sobre isso aqui. Tá bom? Amanhã às 20h10. Estejam aqui, tá? Então você quer adquirir. Na hora que eu fechar aqui, você pode ir no meu perfil e vai estar lá o link que você vai clicar e vai adquirir o curso. Tá bom? Você pode adquirir através do Pix, através do cartão, R$ 37,90 para você sentir o que é você adquirir um conhecimento novo na sua vida. Se tudo aquilo que você ouvir lá, aquilo que eu vou falar para você, você já ouviu em algum lugar, peça o seu dinheiro de volta. Tá bom? Você não tem risco nenhum. Você vai aprender coisas ali que vai fazer diferença. E é só a base de um autoconhecimento que você precisa ter. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau vocês aqui do Instagram. Dani, como conseguir identificar? Você vai lá no YouTube, que tem vários vídeos meus lá falando sobre narcisismo. Tá bom? Tem vários vídeos falando sobre narcisismo lá. Amanhã, às 20h10 aqui. Tá bom? Tchau para vocês. Aqui já. Tchau para nós do TikTok. Tchau para vocês aqui. Muito obrigado pelas 46 mil curtidas. Não chegamos a 50, mas chegamos bem próximo. Tivemos aí 53 compartilhamentos. Muito obrigado. A Virgínia está falando aqui, preciso de ensinamento bíblico, leio, mas não consigo. Vai lá no YouTube. Todo sábado você é convidada, Virgínia, se você, Virginalva, né? Se você está começando a me seguir agora, todo sábado eu só falo sobre a nossa camada espiritual. Eu estou contando todos os sábados uma parábola de Jesus Cristo. Lá no YouTube tem vários vídeos onde eu explico detalhadamente aquilo que Jesus Cristo quer falar. Tá bom? No dia de sábado, eu faço aqui a live às 20h10 ao vivo, vou contar mais uma parábola. E se você agora está sem nada para fazer, vai lá no YouTube e você vai ver esses vídeos, as parábolas de Jesus, no meu canal, tá bom? Tchau para você, tenha uma excelente noite de descanso. Tchau.